necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, que acontece todo segundo sábado do mês, às 21 horas, na companhia de César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ex-presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE,
E esse programa aqui, a gente faz um mergulho nesse oceano de informações que são as memórias de César Perry de Carvalho. Seu César Perry, como eu falei, foi dirigente maior das duas maiores instituições espíritas do Brasil. Então, ele é um arquivo vivo da memória do espiritismo. E o seu César Perry, quando eu fiz com ele aquela primeira grande entrevista, ainda na pandemia, ele me presenteou com essa obra, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. E o que é que acontece? Ao lê-la, eu observei que eu estava diante de um escrutínio de informações, de fatos graves. Então, através das fontes primárias, que é o próprio César Perry, a gente podia extrair muito da historiografia espírita no Brasil. E eu fiz o convite, seu César aqueceu, já há alguns anos a gente vem nessa caminhada, não é? A cada programa, um fato extraído dessas memórias. Na noite de hoje, um programa diferente. A gente vai tratar de um encontro nacional de juventudes espíritas, e a partir daí, esse tipo de evento foi aprovado na gestão do César Perry de Carvalho. Só que a gente já falou aqui, no programa Memórias e Reflexões, em mocidades espíritas. Mas ali naquele contexto, como o César Perry é oriundo de mocidade espírita, a gente falou naquele contexto de Araçatuba e do estado de São Paulo. Agora não. A gente vai ampliar, vai ver um evento maravilhoso que se deu em Goiânia, Goiás, em 2013. E o desdobramento, o impacto deste evento no movimento espírita brasileiro. Quer dizer, hoje nós vamos ver um fato que não é tão antigo. É um fato da nossa contemporaneidade. Ainda ontem, né? 2013. Então, será um prazer estar aqui com o César Perry. E sempre, César Perry permite a gente fugir da pauta. Tá? A gente sempre, quando achar que tem algo substancioso, a gente faz perguntas ao César Perry que possa esclarecer o movimento espírita e também apontar um norte, um caminho, até com a temática atual, quando colocamos as questões para o César Perry, né? Pessoal, então é isso. Vamos iniciar esse programa elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo dos acontecimentos do movimento espírita brasileiro, de momentos importantíssimos do ontem, que respinga no hoje, no nosso modo de agir e pensar o espiritismo no Brasil. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, sem mais detença, com vocês aqui na tela e comigo, César Perry de Carvalho. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui, como anunciamos durante a semana, para esse programaço na noite de hoje com a temática A Juventude Espírita no Brasil, através de um evento que foi um marco na história das juventudes espíritas aqui no Brasil. Mas deixa eu dar boa noite a seu César Perry. Seu César, boa noite. Tudo bem, seu César? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os internautas, né, que acompanham esse canal. E nós estamos aí, mais uma vez, à disposição para o diálogo, né, sobre realidades do movimento espírita. Seu César Perry, eu não sei essa semana se sua orelha ficou quente, mas a gente lembrou muito do senhor e falou muito do senhor. Porque toda vez que chove muito aqui no Recife, o senhor brincou com a gente aqui na época, né?
dizendo que devia ser a lei de causa e efeito, porque houve um pé d'água muito grande, mas diga-se de passagem, naquela noite, o auditório da palestra do seu César Pérez ficou cheio, não influiu. E toda vez que chove, a gente lembra do César Pérez, viu? Muita chuva aqui no Recife, viu, seu César? É isso aí. Você sabe que eu continuo fã de chuva, de tempo frio, de fog, lembranças, né, lá do passado distante. Quando chove aqui, a gente diz, é a chuva César Pérez. Mas é para limpar os fluidos. Seu César disse, explicando a gente que houve muita revolução aqui em Pernambuco no passado, né? Pessoal, então, seu César, suas memórias hoje vai mergulhar num extrato muito importante, né? A sua gestão, cuidando da juventude espírita, né? Dando oportunidade à juventude espírita de agir. Mas a primeira pergunta eu lhe faço: aquilo que, num primeiro olhar, seria a solução futuro, seu César, por que a juventude é sempre, isso é histórico, é sempre um problema para certa casta de dirigentes espíritas? Olha, eu desconfio que as pessoas que agem assim, se têm filhos e netos, não entendem absolutamente nada da realidade do contexto em que vivem. Porque eu acho que quem tem filho, netos ou bisnetos e sobrinhos, procura entender, né? Os lances de mudanças, as características, as reações do adolescente e do jovem. Então, eu parto desse princípio, sabe? Deve haver uma abstração total, né, de contexto, de realidade. A outra questão no movimento espírita. Veja, eu tive um privilégio, uma felicidade muito grande na vida, que eu iniciei no movimento espírita bem jovem, e em 1964, né, nós fundamos uma mocidade espírita junto a uma instituição, Nosso Lar de Araçatuba. E tivemos atuação na mocidade, depois criamos junto à União Municipal Espírita um departamento de mocidade bastante ativo, interagindo com as mocidades espíritas da cidade. Isso nós nos interagimos com grandes eventos que surgiam. Mas a gente notava que naquela época a mocidade espírita ainda era recente, né? Era uma proposta aí de menos de 20 anos do Leopoldo Machado, né? Que foi o grande incentivador nos anos 1940. E, necessariamente, no movimento espírita daquela época, muitas pessoas tinham um certo receio, né? Do jovem, não estavam acostumados, né, com a participação do jovem. Mas, mesmo assim, esse movimento cresceu, se desenvolveu, foram criadas várias confraternizações regionais, estaduais, do movimento espírita, e houve também, sem dúvida nenhuma, a formação de líderes para o movimento espírita nesses eventos, que tinham concurso de oratória, tinha concurso de temas escritos, inclusive eu participei deles, e aí vem uma visão e uma experiência diferenciada. Então, eu gostaria de dizer que na história da FEB, desde a sua fundação, 1884, até agora, ano 2026, só dois presidentes da FEB foram originários do movimento de Mocidade Espírita, Nestor Mazotti e eu próprio, só os dois. Então, vejam, isso dá uma diferença, porque você, conhecendo a base de um movimento espírita, que é o Centro Espírita, você tendo vivido e conhecido a Mocidade Espírita, as suas dificuldades, os seus anseios, você tem uma visão diferente. Então, são os choques naturais que existem entre gerações que não percebem, né, essas realidades. E aí tem problemas de ordem familiar, no relacionamento com os filhos, tem relacionamento complicado na posição de professor e aluno em sala de aula, o professor que não sabe compreender os seus alunos. Então, isso acontece também no movimento espírita.
Infelizmente, é uma realidade que tem que ser mudada, né? Aí está aqui um programa como esse, né, tentando. Seu César, em 2009, numa reunião da Comissão Regional Centro do Conselho Federativo Nacional, houve uma postulação para que realizasse um evento em Goiás, em Goiânia, né? Estavam presentes ali os dirigentes da FEB, o senhor, e eu fiquei impressionado porque essa postulação houve ali entre os dirigentes da FEB uma reação negativa, embora eu vou citar os nomes aqui porque estão citados nas suas memórias, né? Nestor Mazotti, presidente, tá? O Altivo Ferreira, vice-presidente, e o secretário-geral do Conselho Federativo Nacional, César Pérez de Carvalho. Esses três foram favoráveis, né? Seu César, como é que foi, metaforicamente falando, né? Essa queda de braço, vocês três que aceitaram a postulação e os dirigentes que não aceitaram. Bom, complementando uma informação, você citou o Altivo Ferreira, que era, na época, vice-presidente da FEB. Ele também é originário do movimento de mocidades espíritas, dos anos 1940, bem mais antigo do que o Nestor e eu. Então, ele entendia, né, a nova postulação. E houve, né, nesse momento, eu era o coordenador da reunião, na posição do secretário-geral do Conselho Federativo Nacional da FEB. A reunião estava sendo realizada pela região centro, então na sede da Federação do Distrito Federal. E nós apoiamos, mas houve sim reação, porque havia na diretoria da FEB pessoas de valor na época, um histórico, né, ligados ao processo de evangelização aí da infância, mas que não concordavam, né, com essa participação mais ativa dos jovens junto ao centro, junto ao movimento espírita. Então aí se criou uma situação, mas que ela foi contornada, né? Desde essa reunião da Comissão Centro lá em 2009, né, na sede da Federação Espírita do Distrito Federal, até desdobramentos que aconteceram logo depois, não é? E que houve aí um diálogo, houve uma reação mais intensa por parte dos jovens, inclusive, e que na época eles contaram com um decisivo apoio, não podemos deixar de citar, do presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, que na época era o Aston Brian Leão. Então, esse presidente da Federação de Goiás, junto com o jovem, que era do Departamento de Mocidades Espíritas da Federação de Goiás, que era o Eduardo Vieira Mesquita, eles robusteceram, né, a proposta, que depois acabou tendo aí outros encaminhamentos, chegando até o Conselho Federativo Nacional da FEB. Seu César, né, só para a gente, tá? O senhor tem uma narrativa muito clara, seu César, a gente se sente dentro da cena, né? Quando o senhor toca nisso da reação negativa, né? E que foi contornada. Mas me diga uma coisa, quando acontece essa reação negativa, a gente imagina o quê? Que há uma réplica, tréplica, é uma coisa que agasta, a reunião se estende, há aquele momento que a coisa, ou a coisa se resolve facilmente. Não, a reação foi fisionômica e surda, quieta, provocando depois, dentro da FEB, o diálogo, mas não na hora. Essa reação é muito fácil, então, seu César, de vencer, né? Mas você vê o desagrado ali estampado, né? Na sua Sim. frente. Seu César, eu ia perguntar ao senhor sobre o Eduardo Vieira, não é? O apoio da FEGO e o apoio do Conselho Federativo também, não é? Apoio não, patrocínio vai ser também, não? O patrocínio do Conselho Federativo Nacional. Mas me diga uma coisa, isso foi em 2009.
Em 2010, houve uma caravana de jovens, né, até a reunião do Conselho Federativo Nacional. Só que não era uma simples caravana, uma caravana entusiástica. E desta feita contou também com o entusiasmo do Conselho Federativo Nacional. O Conselho Federativo Nacional também, todos estavam entusiasmados. Veja bem, do Conselho Federativo Nacional da FEB, sim, não de todos os diretores da FEB. Obviamente que para eles entrarem no plenário do Conselho Federativo Nacional na sede da FEB, eles tiveram que contar com a autorização minha, que era o secretário-geral do Conselho Federativo, e do presidente da FEB, que era o Nestor Mazotti. Então, quando no momento adequado eles entraram, né, uma caravana, e tiveram uma manifestação rápida e sóbria, por parte dos representantes das federações estaduais, houve sim um respeito e uma valorização daquele momento. Agora, dentro da diretoria da FEB, continuou acontecendo sim uma resistência surda e movimentando assim na surdina, vamos assim dizer. Seu César, agora uma parte também, eu acho esse momento aqui é uma parte melindrosa. Não lá na época somente, né? Uma parte melindrosa até hoje, nos eventos de juventude espírita, né? Que é a questão da temática. Tá? Então, o Conselho Federativo Nacional pediu, né, que houvesse, né, uma atenção, uma avaliação ampla sobre o tema, levando em consideração os aspectos, né, sociológicos, psicológicos, antropológicos e educacionais dos tempos atuais e seu impacto no movimento espírita. Seu César, como é que foi essa análise muito ampla, todo esse cuidado com a temática? E eu também pergunto, né? O tema é a alma de um evento, né, seu César? Então, toda a questão, Bruno, é que naquela época, e depois houve uma reincidência nesse cenário, o Departamento de Infância e Juventude da FEB tratava o jovem no conceito de evangelizando. Então, a criança, o adolescente, o jovem eram chamados de evangelizandos. Agora parece que continuam outra vez. E tinham programas pré-estabelecidos. Agora, essa é uma questão, duas nuances. O Brasil é um país continental, com uma diversidade sociológica, de origem, de tradição, de imigração completamente diferente em cada uma das regiões. Então, a gente tem que entender esse país multicultural e diverso. Então, não é válido para um país nessas características programa padrão estandardizado, válido para todos os locais. A outra questão, o jovem, por natureza, não gosta de ter esses programas fixos. Essa é uma questão. Então, há necessidade de analisar, é isso que o jovem gosta, analisar questões da sociedade em que nós estamos inseridos nesse contexto à luz do Espiritismo. Então, é um pouquinho diferente. Então, veja, nós temos que entender o seguinte: hoje, quem é o jovem que frequenta mocidade ou juventude espírita? Olha, são estudantes universitários. Não nos esqueçamos disso. E o estudante universitário, ele tem acesso a informações, a conteúdos que já são bem diferenciados. Então, eles não podem ser tratados como criança ou como adolescente. Então, essa é a questão básica. E que nós conseguimos fazer uma proposta de abertura, numa proposta de diretrizes, né, nacionais, que foi aprovada na nossa gestão pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, para valorizar essas realidades. E eu diria, essa é uma das razões de nós não termos mais um grande contingente de jovens espíritas no movimento espírita.
O jovem não gosta desses programas padrões, o jovem não gosta de ter, entre aspas, professor ou dirigente, adultos ou envelhecidos, coordenando o trabalho deles. Entendeu? Então, eu vou dizer o seguinte: eu fui presidente de Mocidade Espírita aos 18 anos de idade. E na minha época, era essa a realidade, pelo menos no estado de São Paulo, das mocidades espíritas. Eram jovens. Tinha adulto que comparecia? Tinha dirigente da instituição que comparecia? Sim. Mas eram os jovens que lideravam. Não era um sistema de hierarquização e nem de subordinação. É isso que é importante. Seu César, eu vou ter que lhe fazer essa pergunta, né? E o senhor, digamos assim, tocou na ferida e lhe dou toda a razão aí, né? Esse perfil do jovem hoje em dia é, é um jovem antenado com tudo, né? Mas, seu César, o senhor é um intelectual também, é um escritor, né? O senhor com sua experiência imensa como dirigente. Há algo inquietante também. Digamos assim, se as coisas fossem fáceis, a gente não discutia nada, né? O senhor sabe que a gente vive no Brasil hoje um momento polarizado, tá? Bastante polarizado. E ante as causas justas, por exemplo, o racismo é uma causa, para mim, atemporal. O Livro dos Espíritos tratou da escravidão, né? Tratou da escravidão. Só que existe hoje toda uma pauta aí dessa cultura woke, desse movimento woke, né? As pautas identitárias e que, às vezes, de uma forma muito equivocada, isso é apresentado e por pessoas que não têm uma certa maturidade, até um lastro doutrinário, seu César, né? De forma en passant, quer tocar nessas questões. E o senhor acha que é um momento delicado, mas que mesmo assim a gente não pode tapar o sol com a peneira. São questões que estão aí na sociedade. Como agir ante isso tudo, seu César? Tem que haver diálogo, né? A chamada cultura woke existe não só no Brasil, como existe nos Estados Unidos, e foi causa, inclusive, da candidata a presidente da República dos Estados Unidos perder a eleição, porque ela usou muito essa temática e perdendo o contato com outras realidades e contextos da vida norte-americana. Então, veja, a gente não pode partir para radicalismo. Então, toda vez que você parte para o radicalismo, para o extremismo, envolvendo aí questões ideológicas e questões político-partidárias, a coisa fica difícil. Então, tem que haver um diálogo, né? E veja, essa foi a causa, e eu vivi isso no ano de 1967, 68, foi criado na região de Campinas o chamado Movimento Universitário Espírita. E como eu era presidente de Mocidade Espírita, coincidentemente eu era presidente do diretório acadêmico da minha faculdade, como aluno, eu fui procurado pela liderança desse movimento. E aí eu verifiquei que eles estavam utilizando uma vertente ideológica e político-partidária, pensando pequenas frases de obras espíritas, tirando do contexto e em cima desses trechos pensados, chamando a atenção. Evidentemente que eu não aceitei participar desse movimento. Então, uma questão que precisa ter bastante cuidado, bastante orientação, e eu diria que hoje isso fica até mais complicado com o uso das redes sociais, não é? Eu vejo nas redes sociais hoje, com temática espírita, na verdade, sendo trabalhado por pessoas que têm outros interesses, não necessariamente doutrinários. Então, há necessidade hoje de muita atenção, de muito cuidado, de muito diálogo para evitar extremismos. Seu César, o tema escolhido, a gente está falando do tema,
se eu me permita dizer que eu achei um dos temas mais lindos de qualquer evento, não só para a juventude, né? Senhor, que queres que eu faça? Esse tema foi o tema escolhido. Mas houve outros temas na seleção, senhor César? Olha, os jovens tiveram liberdade para definir o tema. E eles chegaram a essa conclusão e que foi aceita por nós. E que nós julgamos um tema muito válido, Senhor, o que queres que eu faça? Porque é a grande pergunta que cada pessoa deve fazer para si mesmo. Inclusive, nós, no movimento espírita, devemos usar essa indagação de Paulo de Tarso no questão das faixas etárias, entendeu? Como tratar de uma forma humana, amorosa, afetiva e respeitosa as diversas faixas etárias do movimento espírita. Essa é a questão. E lembrando que o autor da frase, Paulo de Tarso, ele teve um jovem que no início era adolescente, Timóteo, né? E que depois, com a sua família, resolveu acompanhar Paulo e se transformou num dos grandes seguidores de Paulo. Jovem, hein? E Paulo deu atribuições a ele, né? Escreveu duas epístolas, deu atribuições junto uma parte da Ásia Menor, junto a uma das ilhas ali do Mediterrâneo, e era jovem. Então Paulo sabia contar com outros jovens que são citados também nas suas epístolas. Seu César, Timóteo era sobrinho de Barnabé, não é? Não é isso? Me diga uma É, coisa, mas o apóstolo Paulo houve um momento, né, quando com Barnabé sai daquele périplo, parece que levam Timóteo, e Timóteo ainda não estava pronto, né? E Paulo pede para ele voltar, né? não, ele é preparado no acompanhamento, né? E houve inclusive o apoio da mãe, da avó de Timóteo, né? Isso que é importante. Quem puder, leia Paulo Estevão, que retrata essa relação de Paulo com a juventude, né? Paulo tinha vistas, né, amplas, né? Bom, seu César, finalmente, de 30 de maio a 2 de junho, vai se realizar a Combrage, Confraternização Brasileira das Juventudes Espíritas, em Goiânia, com patrocínio do Conselho Federativo Nacional, o apoio da FEEG, e teve oficinas de trabalho, peças teatrais, musicais e a participação ali também de juventudes do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e fora evangelizadores de outras regiões, né? Como é que foi o evento? O senhor esteve lá como expositor, dois expositores, César Pérez de Carvalho e a querida Sandra Borba, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Inclusive, Sandra Borba foi oriunda aqui de Pernambuco, senhor César, né? Como é que foi toda essa juventude de 6 estados, né? E mais outros evangelizadores de outras regiões, e o César Perry e a Sandra Borba discorreram sobre o quê? Olha, na verdade eu fiz uma explanação geral relatando a história das mocidades espíritas no Brasil, que pouca gente conhece, mas nesse livro que você está focalizando, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, nós temos um capítulo onde nós relatamos toda a história, a origem e o desenvolvimento do movimento de mocidades espíritas no Brasil. Foi isso que nós fizemos e enaltecemos e valorizamos a iniciativa que houve, né, do Eduardo Vieira, ah, junto aos jovens da região centro, para que aquele evento se efetivasse. Seu César, depois desse retumbante sucesso, né? Veja bem que isso vai causar, como suas memórias apontam, lá no início a gente tratou aqui o impacto do movimento espírita. E estava tendo aquela campanha que a gente tratou aqui num programa
inteiro. Quem quiser ver, vá na playlist e procure, né? A campanha em defesa da vida Brasil sem aborto. E houve, depois do evento, mais à frente, aquela marcha em defesa da vida Brasil sem aborto, né? O César Perry estava lá, os jovens de Brasília, né, todos acorreram a essa marcha, e alguns jovens se aproximaram do César Perry e disseram assim: seu César, está vendo? Isso foi o impacto da Combrage. Foi assim mesmo que o senhor foi, não é? Sim, Se isso é um aproximaram e fato falaram isso real. para o senhor. É um fato real, porque naquela época, essas marchas, né, que eram nacionais, feitas em Brasília anualmente, na esplanada dos ministérios, em alguns estados, né, promovido por federações estaduais, tinha todo o nosso estímulo, a nossa presença, a nossa participação nas marchas nacionais em Brasília, junto com Jaime Ferreira, né, que era o presidente dessa mobilização nacional em defesa da vida. E os jovens estavam muito participativos. Lá em Brasília, houve marcha que representantes de várias juventudes espíritas estavam lá. E foi nesse contexto que surgiu esse comentário. Bom, seu César Perry, o senhor vai deixar a FEB em março de 2015, é isso mesmo? Sim, Em março de 2015. Do jeito que houve a reunião da Comissão Regional Centro, do Conselho Federativo Nacional, mais na frente houve um evento da Combrage aqui no Nordeste do Brasil, em 2015, aqui em Pernambuco. Me parece que a realização do evento, aí o César Pérez já não estava. Mas como leva muito tempo essa organização, a gente viu, o senhor deve ter iniciado tudo isso, né? Mas, seu César, eu quero dar um depoimento, porque não faz tanto tempo. Foi ontem, 2015, né? Seu César, eu não me lembro da Combrage aqui em Pernambuco. Isso pode ser uma falha minha, mas eu acho que foi uma coisa mal divulgada, porque na época eu tinha um blog, eu botava tudo que era evento no blog. Mas me diga uma coisa, foi na sua gestão, a Combrage não ficou só no centro do país. Ela se espraiou pelo Brasil. sim. Agora, veja bem, na nossa gestão como presidente da FEB até março do ano de 2015, havia um planejamento de outras programações regionais. Planejamento. A execução dependeria do Conselho Federativo Nacional e a Federativa Anfitriã. É esse o detalhe. E o que nós podemos dizer a vocês é que logo depois que nós saímos da Federação Espírita Brasileira, alteraram, rediscutiram e alteraram aquelas diretrizes nacionais para a juventude espírita do Brasil, que tinha sido aprovada no Conselho Federativo Nacional da FEB. E passaram a ter aí outras formas de condução de todo esse processo. Então, eu não tenho absolutamente nada a ver, nem conhecimento, porque não me mantiveram ao par de mais nada desses eventos que aconteceram depois de maio de 2015, de março de 2015. Seu César, não queria estar na sua pele, porque deve ser algo muito frustrante, né? Ante o sucesso retumbante como foi a Combrage, e você vê alterar até um documento. Quer dizer, o César Perry estava muito para frente, era muito avançado com relação aos jovens, seu César. Parece, né? Veja bem, veja bem, além da minha experiência precoce no movimento espírita, junto com mocidades espíritas, e sendo muito ativo, né, no movimento regional, estadual, até houve uma confraternização nacional, a única, né, em Marília, no ano de 1965, nós estivemos lá presente. Eu era professor universitário e pai, né? Então eu conhecia e vivia e observava a vertente, né, das crianças, dos jovens, adolescentes, de várias formas, de várias nuances.
E eu acho que é essa realidade que falta, muitas vezes, cair a ficha, né, para esses que estão atuando no movimento espírita. Bom, seu César PR, professor universitário, pai, avô, quer dizer, seu César PR não tem medo de jovem não, né, seu César? Não, não, ao contrário. Quando eu sou convidado, né, eu participo. E mesmo depois de ter deixado a Federação Espírita Brasileira, esquecido por eles, mas no estado de São Paulo, eu fui chamado, né, para fazer a palestra quando houve aí uma comemoração da criação da primeira confraternização de mocidades e juventudes espíritas do estado de São Paulo, que eu participei da primeira, né? Em 1967, que foi realizado na cidade de Ribeirão Preto, e quando se completaram aí vários desses eventos, nos chamaram para a comemoração há poucos anos atrás. Como também eu participei naquela época de jovem chamava concentração na época de mocidades espíritas do Brasil Central, Estado de São Paulo, depois da região noroeste do Estado de São Paulo, a Comenoesp, também nos chamaram para uma comemoração de uma dessas efemérides. Então, aqui no Estado de São Paulo, sempre que eu sou chamado, eu estou presente em eventos jovens. Bom, seu César, a minha última pergunta, o César PR não tem medo de jovem, e o jovem às vezes quer atenção, diálogo. O jovem não é um bicho-papão. Agora, certa classe de dirigentes espíritas, seu César, a minha pergunta é a seguinte: aqui no Nordeste do Brasil, no meu estado, né? Eu conheço algumas instituições, não é uma ou duas, algumas, né? Seu César, onde o Departamento de Infância e Juventude, tá? Não é dirigido por um jovem, é dirigido por uma pessoa com mais de 30, 40 anos. E muitas vezes esse dirigente é um espião do presidente da instituição para manietar tudo o que acontece ali de iniciativa do jovem, né? Isso é uma prática muito triste, né, seu César? Sim, e não é adequada, né? Quando eu fui presidente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, os diretores de departamento de mocidades da USE sempre eram jovens, que nós indicávamos. Inclusive um deles, da época que era jovem, o Adolfo, na cidade de Franca, né? Na época estudante universitário, hoje ele trabalha, né, com pesquisa, interage aí nas redes sociais, e vários daqueles jovens daquela época, né, que estão presentes no movimento espírita até hoje. Mas quando foram diretores do Departamento de Mocidade da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, eles eram jovens e atuantes em mocidades espíritas junto a centros. Bom, é esse momento que a gente vislumbrou aqui, não é? E os dirigentes aí, o Altivo Ferreira, o Nestor Mazotti, o César Perry, né? Que são espíritos jovens já. A juventude é um estado de espírito que compreenderam os jovens já. E resta, mas o futuro, eu acho que isso vai mudar. Né? Isso vai mudar, porque sem o jovem, a gente não vai para frente. Né? Seu César, eu queria encerrar que o senhor mandasse uma mensagem para os jovens das casas espíritas, né? Que contra tudo isso, cansados, mas ainda mantém ali, né, o braço na charrua. Então, meus amigos, eu gostaria de lembrar que o melhor aproveitamento das nossas condições existenciais, desde o momento em que nós conhecemos o Espiritismo, e isso pode acontecer nessa fase de juventude, é muito importante a nossa vinculação às ideias, aos pensamentos, aos princípios do Espiritismo e de pautarmos, né, as nossas ações, as nossas convivências coerentes com esses princípios. E para lembrar e para sintetizar o nosso pensamento, eu citei há pouco que Paulo escolheu um jovem, Timóteo, né,
para secundá-lo em várias atividades e que se transformou num grande ceareiro, não é? Eu não posso deixar de lembrar que Allan Kardec ele também valorizou pessoas que tinham ainda uma faixa etária, não necessariamente jovem, mas próximas, né? Médiuns que atuaram no Livro dos Espíritos, Camille Flammarion, que era, na verdade, um, um, um jovem cientista, bem novo ainda, né? Gabriel Delane, né? Que Kardec conheceu criança, e assim vão surgindo vários vultos, né? Nas ações espíritas. Chico Xavier, 17 anos de idade, veja, fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E, aos 17 anos de idade, fez a primeira psicografia em público. Então, são fatos aí relevantes que eu estou citando, não é? Para chamar a atenção que é muito importante essa valorização da juventude, do momento, né, dessa faixa etária e do esforço para a integração e ação no movimento espírita. Seu César, me deu vontade de eu perguntar aqui ao senhor. Deixa eu fazer essa pergunta. E Jesus? Jesus apoiava os jovens, seu César? Olha, a começar do primo dele, João, né? Que ele chamava de filho do trovão, né? Por que que ele chamava de filho do trovão? Provavelmente porque era um pouquinho agitado, né? Mas foi um jovem, né? João, que Jesus, do alto da cruz, delegou a ele o compromisso de zelar pela mãe dele, Maria. E foi esse jovem que deu todo apoio a Maria e a levou por proteção para a cidade de Éfeso depois. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, então, a juventude é o futuro do espiritismo, né? Não matemos esse futuro. Seu César PR, gratidão por tudo. O senhor podia fazer a prece final? Sem dúvida. Nós convidamos a todos, no encerramento desse diálogo, de rogarmos o amparo do mundo maior sobre os nossos lares, de todos nós, os ambientes da nossa convivência, e rogando a espiritualidade que ampare esse movimento espírita nas suas várias atuações e que possamos contar sempre com mais inspiração, com mais possibilidade de captarmos o pensamento do alto com vistas à melhor difusão do pensamento espírita em nosso mundo e em todas as faixas etárias. E que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu sempre faço, dedico esse programa à minha mãe Eva, que habita o plano espiritual. Para o mês estaremos aqui com o seu César PR, com mais um Memórias e Reflexões. Já. Seu César PR, conversa boa, passa voando, né? Muito obrigado. Até para o mês. Até lá, um abraço. Tchau, seu César.